A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, quero deixar aqui um texto sagrado para a nossa reflexão. Filipenses capítulo de número 4 e versículo 4, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesse momento, esse texto trata-se de uma carta de Paulo aos irmãos filipenses. Paulo, quando escreve esse texto e exorta aos irmãos, incentiva, encoraja os irmãos a regozijar sempre, a se alegrar sempre. Paulo estava preso. Ele escreve uma carta de dentro da prisão aos irmãos dizendo: regozijai-vos, alegrai-vos sempre. E somente no livro de Filipenses, nos 4 capítulos de Filipenses, essa palavra regozijai-vos ou alegrai-vos, ela aparece cerca de 16 vezes. Então, esse versículo é conhecido na teologia como o versículo-chave do livro de Filipenses. Filipenses 4:4, a recomendação de Paulo para nós: regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Mas talvez não seria muito difícil essa recomendação, cumprir essa recomendação de Paulo para nós? Regozijar sempre, ou estar sempre alegres? Para entender melhor, nós precisamos entender o que é ser feliz, o que é ser alegre. Há uma diferença entre ser feliz e ser alegre? Qual é a verdadeira fonte da alegria? A verdadeira fonte da felicidade? Há várias definições a respeito de felicidade. Mas, em síntese, nós queremos dizer o seguinte: que a felicidade é você estar sempre alegre. Quem está sempre alegre está feliz. E o que seria alegria? A alegria é a manifestação, é o transbordamento, é a evidência da felicidade. Quando alguém está alegre, então ele manifesta a felicidade. E é muito difícil você estar todo o tempo alegre. Para que nós possamos dizer, sou uma pessoa feliz, eu preciso estar alegre todo o tempo. É o que Paulo está dizendo: regozijai-vos ou alegrai-vos sempre. Porque a alegria, ela é originalizada muitas vezes no sentido comum por consequências, situações exteriores da vida. Melhor dizendo, pelos momentos bons da vida, momentos de prazer, momento de bem-estar, momento de alegrias que são resultados de algumas atividades humanas que consideramos satisfatórias para nós. Exemplo, quando alguém pratica uma atividade física, quando alguém pratica até mesmo uma atividade sexual, quando alguém se alimenta bem daquilo que gosta de comer. Então essa pessoa, ela fica alegre, ela fica satisfeita, ela fica de um bom humor. Né? Mas nem sempre nós podemos conservar isso, porque para ser feliz precisamos estar sempre alegres. A ciência define a alegria a um hormônio chamado endorfina, que é um hormônio natural produzido pelo nosso organismo, que é o conhecido hormônio da felicidade. Quando ele é estimulado, esse hormônio natural, ele manda recado para o cérebro e o corpo, ele sente sensação de bem-estar, sensação de paz interior, de missão cumprida. Então isso gera felicidade, isso gera alegria. Mas por mais que a gente tente ser feliz, ter momentos de alegria, sempre nós vamos ser surpreendidos pelas fatalidades da vida, pelas percas, pelas dificuldades da vida, pelas agruras da vida.
que vai fazer com que essa alegria momentânea se acabe, passe. Então, novamente, vem a manifestação da tristeza. Apesar de que o Brasil é considerado, segundo algumas pesquisas, o país mais alegre do mundo e, ao mesmo tempo, o país que tem o maior índice de pessoas depressivas. Cerca de 10,6% dos brasileiros, da sua população, sofre dessa doença do século, que é a depressão, a doença da alma. É a diminuição do funcionamento das células cerebrais responsável pela produção do hormônio da felicidade, que é a endorfina. Então, os brasileiros são ao mesmo tempo alegres e são ao mesmo tempo tristes, muitos depressivos. A maior parte deles, as mulheres. E o que vem a ser isso? Qual a verdadeira fonte da felicidade? Paulo estava preso. E mesmo assim ele dizia aos irmãos em Filipenses, regozijai-vos. Aos irmãos em Filipos, sejais alegres em todo o tempo. Porque a verdadeira fonte da alegria não vem de coisas exteriores ou transitórias, passageiras desta vida. A verdadeira alegria está centrada em um relacionamento estreito e íntimo com o Salvador da nossa vida, com o Criador dos céus e da terra. Ele é a verdadeira fonte. E essa fonte não é exterior, essa fonte é interior. Quando nós temos um relacionamento forte com Cristo, com o nosso Deus, com o nosso Criador, que Ele se torna em nós morada, que nós nos tornamos morada, templo de Deus e habitação, ainda em situações adversas, em situações extremas e difíceis, nós conseguimos ser felizes, nós conseguimos ser alegres. A alegria ela depende da atitude, como ela é ligada a emoções, e as emoções são particulares de cada pessoa. Então, muitas pessoas se diferem no sentido de ser alegre ou estar tristes, ter bom humor ou ser uma pessoa mal-humorada. Mas quando nós temos Jesus na vida, Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele nos dá força e graça para que nós possamos conservar essa fonte de alegria sempre presente em nossos corações. Então, quero deixar para você, você que busca a felicidade, você que acha que a felicidade está nos prazeres dessa vida, que a felicidade ou que a alegria está no que é transitório, no que é passageiro. Eu te deixo essa mensagem nesse momento. A verdadeira alegria só se encontra em Jesus. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Estejais sempre em júbilo diante de Deus. Porque a alegria verdadeira, ela não está nesta vida. Se nós esperarmos somente nesta vida, diz a palavra que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque tudo passa, disse o grande sábio Salomão, tudo é vaidade. Sem Deus, você pode alcançar seus sonhos, você pode alcançar seus ideais, aquilo que você busca, mas depois você vai perceber que aí não está a alegria, porque tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Pai, este permanece para sempre. Seja alegre, seja sempre feliz, regozije-se sempre, mas para você conseguir cumprir essa difícil missão, só se você tiver um relacionamento íntimo e estreito com o Filho de Deus, com o próprio Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a Santíssima Trindade Divina, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Fique essa mensagem para nós, que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor.